Povo do terceiro ano, aqui é o professor Tiago Souza dando o seu olá oficial, dando continuidade às nossas aulas de física, para ser mais específico, eletrodinâmica, um assunto bem recorrente em vestibulares. E aí, como é que tá a vida de vocês? Ah, Tiago, não tá fácil. Não tá fácil para ninguém. E isso é bom, sabia? Só de saber que não tá fácil para ninguém é o momento dos melhores se destacarem. Então, que você seja um desses melhores. É o que nós estamos providenciando para você. Quem é que está tendo aula normal aí, me diz? Tem algum conhecido seu que está tendo aula de forma normal? Não, não tem. Então, se destaque. Estude, perturbe os professores para que você domine todos esses assuntos. Eu quero ver. Quero ver bons profissionais sendo formados, passando nos vestibulares. É o que nós, professores, esperamos, tá? Estamos torcendo por vocês. Bom, não desperdice aquilo que nós estamos fornecendo para vocês, fornecendo acesso ao livro didático, fornecendo acesso a nós para tirar suas dúvidas, certo? Esse assunto aqui é bem interessante e de repente vai ser valioso, vai ser uma ferramenta poderosa para a sua vida. Economia, sabia? Bora lá. Economia, falou em economia, o pessoal fica atento, né? Bom, antes de vermos potência elétrica, para ser mais exato, bora ver alguns efeitos que a corrente elétrica produz. O primeiro efeito que ela tem é o efeito magnético. Isso aqui a gente vai ver, a gente vai aprofundar ele no segundo semestre, tá bem? Nós vamos ver não mais eletrodinâmica, mas eletromagnetismo. Mas já dá aqui para nós trazermos a informação de que se eu tenho uma corrente elétrica percorrendo um condutor, na vizinhança, ao redor daquele condutor, é gerado um campo magnético que pode alterar facilmente. Por exemplo, se você está vendo aquela bússola, normalmente a bússola aponta para o norte da Terra, mas um condutor ele pode perturbar a orientação dessa agulha da bússola e pode, ele vai gerar um campo magnético que a agulha vai querer seguir esse campo magnético. Esse é o primeiro ponto. Então, de repente, não dá para uma pessoa que tem um marca-passo passar por aquelas portas de banco, aquelas portas giratórias. Por quê? Porque o campo magnético que está ali naquela região, para detectar tipos de arma, coisa assim, vai interferir no funcionamento do marca-passo do indivíduo. Justamente por causa, viu só a relação entre corrente e campo magnético? É mais ou menos assim que acontece. Temos também um outro efeito, que é o efeito Joule. Bom, efeito Joule ou efeito térmico é trata-se nada mais, nada menos do que o aquecimento do condutor. Já que os elétrons estão percorrendo um condutor, esse choque dos elétrons com os átomos, as partículas, as moléculas da matéria, esse choque ele vai gerando calor, gerando energia, que no caso ele vai aquecendo o material. Então, você está vendo ali um sistema, né, que aquece grelha de churrasqueira, mas funciona do mesmo jeito com forno elétrico, um ferro de passar, os mais modernos, né? Aquele de carvão, funciona desse jeito. Que mais? Chuveiro elétrico funciona desse jeito. Existe uma corrente elétrica que passa por aquele enrolamento e ele aquece. Só que a gente não consegue ver, né? Mas ele fica aquecido a tal ponto que ele consegue aumentar a temperatura da água que está passando por ele. Ela não está nem parada, ela está só passando. Então imagina o quanto que fica quente. Esse aqui é o efeito Joule.
E já deixo a primeira dica minha aqui, tá? Esse aqui é o principal efeito que faz com que a conta de energia da sua casa extrapole, certo? Então, não é muito o caso aqui nosso de Goiás. Para mim lá no Pará lá se não tiver um ar-condicionado em casa, a pessoa não... é complicado, lá é quente. Mas ferro de passar, chapinha, forno elétrico, falei ferro de passar? Falei, né? Tudo aquilo que está envolvido com aquecimento, isso gera uma demanda de energia muito alta, muito alta. E é isso que faz com que a conta de energia ela vá para as alturas. Então, cuidado. Se a máquina sua de lavar tem aquecimento de água, use com moderação. Senão, pode contar que no final do mês, essa energia gasta vai estourar o seu bolso aí. Também nós temos o efeito químico, e nós chegamos a ver isso um pouco há 2 aulas atrás, que quando uma corrente elétrica atravessa uma solução iônica, ela consegue fazer a separação das partículas. Aí você vai ver bem isso com o professor Vitor, ou já viu, né? Já viu. Ela consegue dissociar os elementos químicos. Isso, a corrente elétrica também tem esse efeito. Também nós temos de repente, um dos efeitos conhecidos, que é o efeito luminoso. Então, dependendo da situação, imagina aquelas correntes, perdão, aquelas lâmpadas antigas incandescentes, aquela que tem um filamentozinho que ele incandesce. Então, quando a corrente elétrica atravessa um gás, no caso de uma lâmpada fluorescente, aquelas em forma de tubo, acontece a emissão de luz por causa da interação das partículas. E assim que nós conhecemos lâmpada de vapor de sódio, aquelas laranjas, né, dos postes, esse é um dos efeitos que a corrente elétrica produz. E por fim, né, efeito fisiológico, que acho que você conhece isso, né? Toda vez que a corrente elétrica atravessa um organismo vivo, ela produz contrações musculares. Dependendo da tensão, nós conhecemos 2. Mas, na verdade, vocês conhecem mais uma, que é a 220 volts. No meu caso, lá no Pará, nós trabalhamos com a 127 ou 110, tá? E cada tensão tem um efeito diferente. Tá? Então, dependendo da tensão, ou os seus músculos travam, ou ela te joga para trás, ela, né, te expulsa. Então, mas uma coisa é certa, se o corpo do ser humano for atravessado por uma corrente de 10 mA, imagina, miliampere, então é 10 a menos 3 ampere. 10 vezes 10 a menos 3, então deu 10 a menos 2, né? Ela já tem um comichãozinho no indivíduo. Pode até chegar a produzir dor, queimaduras também, até parada cardíaca. E por fim, por que não dizer, morte. Então são vários os efeitos fisiológicos que a corrente elétrica produz no corpo humano. Então é bem perigoso. Tem os 2 efeitos, né? Porque também conhece o desfibrilador, aquele dispositivo, né, que esfrega assim, coloca no peito do indivíduo e faz tum. Aquilo ali é para trazer de volta o batimento do coração. Então acaba sendo um efeito fisiológico também, tá bem? Então vamos aqui definir a nossa potência